como de fato se tornar uma mulher inabalável. E se eu te contasse que hoje você pode se tornar a mulher que você sempre sonhou? Você acreditaria? E se na verdade a resposta fosse mais simples e mais improvável do que você pensa? Bom, só ouvindo pra saber. Fala, gato! Olá, bem-vindo ou bem-vindo de volta ao Dona de Si. E aí, como é que vocês estão nessa linda quinta-feira? No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre como se tornar uma mulher inabalável. Quando eu falo inabalável, é em tudo mesmo, em todas as áreas da sua vida. E aí você pensa, bom, Tainã, acho que é meio improvável e impossível isso acontecer em todas as áreas da minha vida. Não, não é não. Não vamos pensar assim, porque através das minhas experiências, daquilo que eu fui entendendo, estudando sobre a vida e sobre como realmente me tornar a mulher que eu desejo, eu percebi que a resposta era muito mais simples do que muita gente faz parecer. Eu vejo que muito dessa versão inabalável que eu digo, muitas pessoas até colocam como um pedestal, como de fato inalcançável. Mas não é bem por aí. Você pode sim se tornar inabalável em todas as áreas da sua vida. E é exatamente isso que a gente vai conversar no episódio de hoje. Quando eu falo sobre as áreas da vida, eu falo sobre relacionamentos, que é o relacionamento consigo mesma e o relacionamento que você tem com as outras pessoas. É também os seus ideais de vida, a sua mente, as suas emoções, seus objetivos de trabalho. Então são várias coisas que acabam indo para um lugar que significa um bom relacionamento consigo mesmo. Tudo começa por aí. Então vamos lá. O ponto número 1 é o seu relacionamento consigo mesma. Então eu te pergunto, minhas donas de si, como anda a sua relação consigo mesma? Você se sente capaz, confiante, merecedora de coisas boas e incríveis na sua vida? Você se sente confortável consigo mesma, na sua própria vida? Você também se sente em paz com o estado presente que você vive hoje? Por mais que a vida não esteja 100% resolvida? Qual foi a última vez que você se admirou de verdade, que você se agradeceu por tudo que você passou, porque só você sabe o que você passou na sua vida, os altos e baixos da vida, e se agradeceu pela sua existência, pelas suas qualidades, se valorizou de verdade? Qual foi a última vez que você se tratou de verdade com respeito e dedicação? Porque eu sinto que muitas das vezes a falta da sensação de ser uma mulher inabalável é pela falta dessa relação boa consigo mesma. E por isso, pra mim, é imprescindível que a gente entenda o quanto essa relação é importante e necessária, o quanto a gente merece valorizar nós mesmas e como fazer isso. Primeiramente, eu gostaria que você pensasse que depois de adulta, a gente consegue entender que muitas das crenças limitantes, muitos dos nossos padrões de vida, a gente percebe que pode mudá-los. Porque muitas dessas coisas que a gente vivenciou foram enviesadas até nós, foram condicionadas, como se a gente fosse uma página em branco e que depois fosse escrita através de nossos pais, nossa família, nossos amigos, nossos relacionamentos amorosos, as experiências que a gente teve. Claro que o mundo é muito mental, então por isso a gente precisa a criação da parte que a gente controla. O que a gente controla? Primeiramente, igual eu falei, a relação com a gente mesmo. Então, como de fato melhorá-la? Primeiramente, eu gostaria que vocês entendessem que aquilo que vocês sentem, pensam e falam sobre si, a maneira como vocês agem na sua vida é algo importantíssimo. Então vocês não devem, de maneira alguma, falar de uma maneira ruim consigo mesma, pensar coisas ruins. Eu sei que os pensamentos, eles vão fluir. Então não é necessariamente, agora eu sei que eu não devo pensar coisa ruim, então não vou pensar. Porque parece que quanto mais a gente faz isso, mais a gente pensa, né? É impressionante. Só que a questão não é a gente não pensar coisas ruins, os sentimentos ruins virem à tona. A questão é a gente aprender a ter inteligência emocional, a lidar com esses sentimentos, a pensar de forma mais positiva, a filtrar esses pensamentos e não absorver todos eles. Pensamentos ruins e bons vão fluir na sua mente. A questão é o que você cultiva na sua vida. Se você se relacionasse com outra pessoa, vamos pensar que você tem que se relacionar com você mesmo em questão física, vamos supor. Só pra vocês entenderem. Como você gostaria de ser tratada? Como você gostaria de ser admirada? Você gostaria de ser admirado pelo seu parceiro ou sua parceira? Você gostaria que ele falasse coisas boas ou coisas ruins pra você? Então, o nosso sentimento, o nosso pensamento e as nossas ações são tão importantes e tão reveladoras em relação ao nosso mindset e ao nosso progresso em sensação de ser uma mulher inabalável ou não. Eu sinto que, pelas minhas experiências, eu vou falar
falar o que aconteceu na minha vida, como eu me tornei essa mulher que eu considero uma mulher inabalável. Eu sou completamente inabalável. Não há nada que aconteça na minha vida que vá fazer eu duvidar do meu potencial, da minha confiança, da minha possibilidade de aprendizado, de aprender com a vida, de aprender comigo mesma e de, com certeza, ter a certeza que eu vou crescer diante dessas adversidades. Eu nem sempre fui uma mulher que via valor em mim mesma. Então, é necessário a gente valorizar quem nós somos. Não só personalidade, mas também de realmente colocar positividade na nossa vida, de entender que, independente do que falta para eu me tornar quem eu quero me tornar, eu estou construindo isso diariamente. Então, pensar de forma positiva nas suas ações e realmente agir de acordo com esses pensamentos, sentir coisas boas na sua vida, agradecer, como eu já falo isso em vários episódios, é muito importante. Vocês precisam se sentir gratas por ser quem vocês são. Se vocês sempre colocam críticas, julgamentos, dificuldades e, de certa forma, punições em si mesmas, em que momento você tem para se apreciar? Em que momento você tem para se relacionar realmente de uma forma gentil consigo mesma? Porque sem a gentileza, você não consegue agir de modo eficaz na sua vida. Se todo dia você tá lá se punindo, se batendo, se criticando, entende que mesmo que você chegue a um resultado, seja na área profissional, seja na área dos relacionamentos ou na área da saúde, em qualquer área que você queira, basicamente, entende que a maneira como a gente chega nesses lugares é o que realmente importa. Não é de fato o objetivo em si, mas como você anda diante do processo da vida, como você se sente, como você se coloca nesse espaço de vivência. Experienciar as coisas através de você. Realmente entenda o que você quer vivenciar, o que você quer do mundo. E eu vejo que muito, não só das mulheres, mas de todas as pessoas, elas têm essa questão, né, de ter a validação como algo primordial em sua vida. É tão, às vezes, instintivo querer ser amada, ser valorizada, se sentir admirada. E eu entendo o ponto. Só que a questão é que vocês precisam fazer isso por vocês mesmos, com vocês mesmos, né? Essa relação é realmente importante e vocês, às vezes, ignoram. Sendo que, na verdade, é o primordial. Vocês precisam se sentir pertencentes de vocês mesmos, felizes com vocês mesmos. Repita comigo. Eu me admiro. Eu me sinto extremamente feliz de viver sendo eu mesma. Isso é muito importante, porque se a gente não se sentir feliz, aberta pra vida, a gente sempre vai achar que a gente não consegue passar de um ponto, que a nossa vida é do jeito que tá e nada vai mudar. Entende como tudo começa na nossa relação com a gente mesmo e como a gente pensa? Como a gente cria esse mindset ou de crescimento ou aquele mindset mais fixo. Inclusive tem um livro sobre isso, Mindset, o nome do livro. Eu só não vou pegar ele agora porque ele tá na minha estante lá de livros, mas ele é muito bom e fala exatamente sobre isso, porque se a gente não tiver uma mentalidade positiva diante da vida, pra ter esse relacionamento com a gente mesma, a gente nunca vai se tornar uma mulher inabalável, porque uma mulher inabalável, ela não tá preocupada em validação pra começo de conversa, então ela vê valor nela mesma, independente dos outros verem ou não, independente dos outros validarem o trabalho dela, o que ela faz, o que ela deixa de fazer. Então isso é muito importante também. Uma mulher inabalável, ela não tem a autoconfiança baseado em proteção, tá? Isso daí também é um ponto que eu gostaria de dizer, porque eu vejo que muitas mulheres que se dizem inabaláveis são mulheres que elas estão protegendo elas da vida, ou seja, elas estão em modo de defesa. Quando você está em modo de defesa, seja em relacionamento, seja em realmente se sentir poderosa, mas um poder que te prende em um lugar específico, que faz você se colocar num ponto da sua vida em que nada te afeta porque você está se sentindo protegida, mas não protegida no sentido necessário da coisa. É como se você se protegesse do mundo como uma armadura emocional, né? Eu acho que muitas pessoas acabam entrando muito nesse lugar. E não é pra você deixar de sentir, não é pra você deixar de viver. É pra você estar aberta pro mundo. É pra você realmente... Eu me coloquei nessa posição hoje em dia de me tornar uma mulher inabalável e eu estou aberta para o mundo. Eu não tenho medo de ser quem eu sou, eu não tenho vergonha. Eu confio em mim mesma. Por mais que eu não saiba exatamente o próximo passo, como eu falei no episódio anterior, que inclusive evita ver o episódio anterior.
que por mais, como eu falei, que eu não tenha exatamente todas as respostas, eu vou conseguir ir diante das adversidades da vida, ir diante dos desafios que eu passo da vida, ter a resiliência necessária e a sabedoria de entender que eu, sim, sou capaz de realizar tudo que eu desejo, e não só na realização em si, no movimento da vida, nesse processo de viver. Então, isso pra mim é, com certeza, o passo número 1 de uma mulher inabalável. Ela é uma pessoa que tem um bom relacionamento consigo mesma. Ela realmente se ama verdadeiramente, e eu tive que passar por esse processo de me amar verdadeiramente. Eu sentia que eu nem me conhecia em primeiro lugar, depois eu fui me conhecendo e entendendo que tava tudo bem ser quem eu era, porque eu sempre me sentia muito inadequada no mundo, por ter as experiências que eu tive, criada por gerações muito mais velhas. Eu sinto que eu tive uma visão muito fechada sobre a vida, e tirar todas essas couraças, tirar toda essa necessidade de validação, de me sentir errada de alguma maneira, foi algo muito importante pra mim, e que me fez chegar onde eu estou hoje, no sentido de me sentir uma mulher inabalável. Não importa o que aconteça na minha vida, eu vou passar por essa situação. Não importa em que momentos eu estive no fundo do poço, em momentos em que eu senti que a minha realidade nunca poderia ser vivida da maneira como eu queria. Claro que foi um processo muito grande, de muitos anos, mas eu fui mudando a minha mentalidade, eu fui lendo livros, eu fui realmente me colocando pra vida, baseado naquilo que eu gostaria de experienciar, para que eu pudesse, mesmo que de fato não cheguei ainda em resultados que eu gostaria, mas eu estou feliz de viver a vida que eu vivo, de ser a mulher que eu sou. Eu me admiro por todas as batalhas silenciosas que eu tracei e que eu venci. Então é isso que eu gostaria de passar pra vocês hoje. Pra vocês se tornarem mulheres inabaláveis, independente da área que você queira, primeiro vocês precisam ter uma boa relação consigo mesmo. Vocês precisam ter confiança em vocês mesmos. A autoconfiança não é uma soberba, não é você realmente se achar melhor do que ninguém, não é realmente você achar que, nossa, você não precisa fazer nada, que tudo vai ser perfeito, maravilhoso. Não é isso, mas é você liberar espaço para você viver a vida em confiança de tudo que você é, daquilo que você foi e tudo que você ainda pode se tornar. Isso é maravilhoso, e isso é um poder inabalável. Não importa o que digam sobre mim, não importa, é o famoso, né, roda-se, entendeu? O famoso pi, porque não importa nada externo a você, contanto que você tenha confiança em você, confiança naquilo que você faz, em quem você está se tornando, em quem você é também. Admiração, como eu falei, essa disciplina amorosa também, né? É sensacional viver dessa maneira. E quando você faz isso, né, quando você tem esse relacionamento bom consigo mesmo, isso invade outras áreas da sua vida. Você aprende a trabalhar de uma forma melhor, para de forçar certas coisas, para de se sentir sobrecarregado o tempo todo, consegue também ter momentos em que você descansa, que você dá o tempo das coisas. Você deixa, às vezes, o parquinho pegar fogo, porque às vezes é necessário algumas rupturas na vida para que a gente cresça diante do desconforto. É importante também ver os padrões que a gente repete na vida e aprender com essa disciplina amorosa, como eu disse, a passá-los, a enfrentá-los. E eu acredito que toda mulher inabalável, ela realmente enfrenta. Ela não é aquela mulher, como eu disse, que tá ali em linha de defesa, necessariamente, mas eu sinto que é uma mulher que abre o peito e diz: eu banco tudo que vier na minha frente, não importa, vai doer, não é porque eu sou uma mulher inabalável que eu não sinta dor, que eu não sinta medo, mas eu sinto que eu sou muito maior do que isso. Eu sou minha coragem, eu sou minha disciplina, eu sou aquilo que eu escolho construir todos os dias, semana por semana, vídeo após vídeo. Entende que uma mulher inabalável, ela é criada, assim como tudo, assim como a sua própria identidade. Não importa quantas vezes você tenha que recomeçar, quantas vezes você tenha que continuar. O que importa é aquilo que você decide dizer para si e viver para si diariamente. Eu sinto que quando eu tinha 20 e poucos anos, eu era uma pessoa que se abalava extremamente por tudo. As minhas emoções comandavam o meu corpo e eu não sabia lidar, eu não conseguia dar nome para as coisas também. Eu sei que nem todas as coisas a gente consegue dar nome também. É necessário também sentir as coisas, mas eu sentia que eu acabava deixando com que as minhas emoções, aquilo que os outros colocavam em mim, aquilo que eu sentia também sobre mim, sobre a vida, acabava mudando a minha perspectiva no
no sentido de não progresso, de procrastinação, de estagnação da vida, paralisação. E eu sei que não é uma coisa simples de se falar, porque eu já tive quadros depressivos, mas além disso, eu digo que é necessário a transmutação. O trauma não é culpa sua, mas é sim sua responsabilidade lidar com ele. Entende? Todo mundo tem trauma na vida, todo mundo tem uma história triste pra contar, eu já disse isso. E antes eu acho que eu vivia muito nessa perspectiva de eu tenho uma história muito difícil, eu não sei lidar com isso. Acontece que é necessário aprender a lidar, ter inteligência emocional para lidar com as adversidades da vida. Porque a gente sempre vai ter as dores, entende? A gente sempre vai ter os desafios. Só que a questão é como você enxerga isso, como você lida com isso, como você enfrenta tudo isso. Eu vi uma frase no meu Pinterest, né? Amo Pinterest. Acho que era de Freud. Como sempre, eu parafraseando psicanalistas. E ele falava, tava tentando procurar, e ele falava que a dor não serve de nada se você não ouvi-la. Muitas vezes eu sentia que eu sentia muita dor, mas eu não queria escutá-la, porque parece que a gente não quer lidar com as nossas próprias dores, às vezes. A gente não quer olhar pra dentro. Mas é olhando pra dentro que a gente desperta. Que a gente desperta para aquilo que a gente precisa progredir. Para aquilo que a gente pode ressignificar na nossa vida, que a gente pode de fato curar dentro da gente. Entende que o nosso poder é ilimitado de transformação, de experienciar a vida de maneiras diferentes, de acreditar em coisas melhores pra gente e pro mundo? Então queiram ser essa força criadora, essa força motivacional, literalmente. E é isso que eu gosto de colocar no coração das pessoas, que vocês têm muito pra oferecer, que vocês são incríveis, que vocês são maravilhosos e que vocês não podem se deixar abalar nem por vocês mesmos. Porque sim, a vida não é mamão com açúcar, mas sim a vida é extremamente maravilhosa. E se a gente for lidar com a vida com a perspectiva fixa, ruim das coisas, é claro que você vai ver só o ruim das coisas. Agora, se você se relacionar bem consigo mesma, se você se relacionar bem com o mundo, com o seu trabalho, com as pessoas ao seu redor, o que você acha que vai acontecer? É óbvio que você vai se tornar uma pessoa extremamente inabalável, porque você sabe lidar com as situações da vida, porque você aprendeu a ver valor principalmente em você mesmo, naquilo que você tem a oferecer, naquilo que você pode construir ao longo da sua vida. E isso ninguém tira de você. É como conhecimento, é como uma sabedoria interna. Sigam a intuição de vocês e não permitam estagnar na vida, entende? Não percam tempo com pensamentos tão ruins para vocês mesmos. Realmente tenham mais gentileza e compaixão com vocês mesmos, a ponto de vocês realmente serem constantes em se tornarem melhores pessoas para vocês. Eu quero que vocês entendam que todas as pessoas, eu e você e seu vizinho, todas as pessoas, elas começam a acreditar na versão que elas constroem de si mesmas todos os dias. É uma questão acumulativa. Se você começa a mostrar pra si que você consegue, que você aprende, que você estuda, que você vai lá e faz, que você se dedica, que você realmente é uma pessoa que faz as coisas que diz que é fazer, não só em questão de fazê-las, mas em questão de senti-las, de enfrentá-las, coisas mais psicológicas mesmo, elas não são maiores que você. Cada vez quando você passa por isso, você se sente poderoso. E esse sentir de poder é magnífico. E eu não falo isso pra você se sentir superior às outras pessoas, sentir realmente que é o dono do mundo, que sabe tudo. Não é através da arrogância, é através da humildade. Mas ser humilde não significa que eu não sei do meu poder. Você é aquilo que você pensa que você é. E eu quero que você repita junto comigo. Eu adoro essas frases, gente. Ai, como eu amo o que eu faço. Eu tenho a certeza de que eu vou continuar me tornando a pessoa capaz de construir a vida dos meus sonhos. Eu tenho a certeza que eu vou continuar me tornando a pessoa que eu desejo, sem pressa, mas sem pausa. Eu sou confiante porque eu ajo independente das garantias. E isso é uma coisa que eu gostaria que vocês entendessem. Não importa que você não tenha algo externalizado que você vai conseguir. Não importa quem diga que você não vai conseguir, que você não vai se tornar tudo que você quer se tornar. O que importa é o que você pensa e o que você faz para que isso aconteça. Comece a agir e a pensar de forma positiva na sua vida, que eu tenho certeza que não tem como você não se tornar uma mulher inabalável. Não importa o que aconteça com você. O que importa é o que você decide fazer, independente do que aconteça. Repitam comigo novamente. Eu sou
comprometida. Eu ajo independente de ser conveniente. Ou seja, é conveniente pra mim ficar parada, é conveniente pra mim não fazer nada hoje, mas eu vou fazer independente de ser conveniente ou não. Porque eu sei das coisas que eu quero na vida. Eu sei a pessoa que estou me tornando. E a pessoa que eu estou me tornando, ela age. Ela age. Ela tá agindo. A mulher inabalável, ela é muito mais também que ação. É esse sentimento de realmente estar confortável em si mesma, em ocupar o espaço que você realmente merece ocupar pelo prazer de ser quem você é. E isso é uma coisa que você adquire ao longo do tempo. Não é necessariamente, como eu digo, do dia pra noite, mas é uma construção de uma mentalidade que te traz uma paz e uma certeza de que você tá no caminho certo da própria vida. Porque quando a gente é a gente mesmo, quando a gente vibra nesse poder inabalável, é uma coisa magnífica. E é isso que eu quero que vocês construam na vida de vocês. Essa é a palavra certa. Construção. Tijolo por tijolo, eu vou construir o meu império. Entende? Eu aprendo continuamente porque eu sei que eu posso melhorar e é isso que me motiva. Não só a questão de ser melhor, mas também a possibilidade do aprendizado. É sempre possível expandir para mais, para melhor, para realmente se tornar uma pessoa inabalável. Eu sou inabalável independente do que digam. Eu sou inabalável independente do que aconteça na minha vida. Eu sou inabalável independente de coisas externas a mim. Eu controlo o que eu consigo controlar. Eu controlo a minha relação comigo mesma. Eu controlo quem fica ou não na minha vida, baseado em limites e reciprocidade. Eu controlo os meus ideais de vida. O que eu quero que cresça no meu jardim? Ora, diva, é o seu jardim. É você que escolhe. E quanto mais você coloca esse poder em você, você se torna essa pessoa inabalável. Outra questão para se tornar uma pessoa inabalável, eu já falei muito sobre isso e vou falar a vida inteira, porque é extremamente importante, é a autenticidade. Vocês precisam ser quem vocês são. E sendo quem vocês são, vocês conseguem trazer mais a sua autenticidade pro mundo, literalmente a palavra, né? A sua expansão de consciência, as suas ideias, a maneira como você pensa. E isso é muito atrativo. Quando você não tá forçando nada, quando você tá aberto pro mundo, quando você tá aqui, de peito aberto, isso é muito maior e muito mais benéfico do que qualquer outra atitude que você tenha pra parecer que você é uma mulher inabalável. É o seu posicionamento, é a sua postura que faz você ser essa pessoa. Vocês precisam continuar fiéis a vocês mesmas, independente se o mundo gosta ou não disso. Vocês precisam continuar na essência de vocês, ou realmente criar essa noção do que é a sua essência e começar a agir de acordo com a sua essência. E eu aprendi também ao longo da vida que eu tenho que encher o meu próprio copo, porque muitas vezes eu enchia muito o copo das outras pessoas, mas na hora delas encherem o meu copo, elas não enchiam. E aí eu percebi, talvez não seja um problema necessariamente delas. Talvez sim, né? Tem muita gente que não sabe ser recíproca, não sabe ser uma pessoa gentil com a gente. Mas a gente precisa fazer isso com a gente mesmo. Então comece a agir para com a sua vida. Quem pode te fazer feliz? Quem pode te colocar nos lugares que você deseja? Quem pode se fazer realmente satisfatória? É você mesmo. É você que se coloca nesses lugares e é você que também pode se retirar desses lugares. Pare de ficar pensando muito no passado, pare de ficar pensando muito no futuro. Eu sei que é complicado, já tem um episódio sobre isso, mas consegue entender que há paz em ser essa pessoa, essa mulher inabalável, e que é possível através de inteligência emocional, autoconhecimento, autenticidade, disciplina também. Muitas dessas coisas que eu falo com vocês nos episódios, pra realmente vocês infiltrarem na cabeça de vocês por osmose e vocês conseguirem entender que não há nada que consiga tirar o que nasceu pra ser seu na sua vida, que faz parte das suas experiências. E você pode criar muitas dessas experiências. Aprenda a estar mais presente com você mesmo, com a vida, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, sabe? Vibre de alegria a fazer as coisas. Isso é muito importante, porque como a gente vibra no mundo, aquilo reverbera com certeza pra gente. Cedo ou tarde, tudo que você é, volta pra você. E não necessariamente faça pra voltar, mas faça porque você é. E ser já basta. Ponto número 2. Eu falei muito sobre o nosso relacionamento com a gente mesmo e o quanto isso é importante, mas agora eu também quero falar sobre os nossos relacionamentos. Como se tornar uma mulher inabalável? Porque eu sinto que muitas mulheres têm dificuldade em relação para com os outros. Às vezes ela até se sente bem com ela mesma, quando ela tá sozinha, mas quando chega um outro, talvez a perspectiva que ela tenha sobre ela mude, baseado no que o outro diz ou age de acordo com a vida dela. E é isso que a gente vai tirar da sua cabeça. Independente de um outro, você tem que entender que o que ele pensa ou o que ele acha sobre você não
importa. E o que eu quero dizer não é que você não tem que se importar com a sua mãe, com o seu pai, com o seu marido, com o seu irmão. Não é isso. A questão é que você tem que entender que muito do que as pessoas pensam sobre você, na verdade, é uma projeção delas mesmas. Muitas pessoas não necessariamente vão ficar felizes com você brilhar com a sua luz. Algumas pessoas não vão estar muito ligando também. Eu acho que é bom a gente também ver a desimportância que a gente tem no mundo. E isso traz uma paz, uma liberdade também. Mas tem umas pessoas que elas vão se sentir intrigadas. Como assim você tá fazendo coisas diferentes pra sua vida? Você tá se colocando em primeiro lugar? Você realmente deu o seu limite e tá vivendo a sua vida independente de mim? Pois é. Existe a possibilidade. Então, eu quero que vocês entendam quais são os relacionamentos que você quer nutrir na sua vida. A maneira como a gente se respeita é como os outros também vão respeitar a gente. Então, eu quero que vocês entendam que, independente da opinião das outras pessoas sobre como você se veste, ou o trabalho que você tem, ou a maneira como você se porta no mundo, o que tem que realmente continuar na sua cabeça é que quando você está naquele espaço com aquelas pessoas, você se sente confortável consigo mesmo? Porque tem momentos que a gente vai estar em grupos de amigos ou em fases da vida que a gente vai estar com pessoas que parece que elas querem diminuir nossa luz. Parece que elas, na verdade, elas não estão confortáveis da gente estar sendo a gente mesma. E aí que tá, a gente tem que mudar de lugar, a gente não tem que mudar quem a gente não tem que se diminuir. Então, encontrar nossa tribo também é muito importante para que a gente se torne essa mulher inabalável. O que adianta você ser essa mulher inabalável e chegar em ambientes que as pessoas só te julgam, só riem da sua cara, pessoas que não acreditam naquilo que você tem a agregar no mundo? Pra quê? Pra que estar perto dessas pessoas? E entendam que ambiente é algo extremamente importante e que molda realmente a sua mentalidade. Não adianta você dar pérola aos porcos, né? Você vai se tornar o quê? Um porco. Ambiente, ele te molda de uma maneira que, independente se você for a pessoa mais, como eu digo, inabalável do mundo, pode realmente sim afetar a sua autoestima, o seu senso de valor, a sua mentalidade positiva diante da vida. Então, comece a filtrar também os ambientes que você vive e os relacionamentos que você tem. Mas, como Jung já falou, né, como outro psicanalista, inclusive eu gosto muito dele, ele dizia o seguinte: nada transforma mais as relações do que uma pessoa que começa a viver a própria verdade de forma tranquila. Ou seja, às vezes você quer mudar muito o outro, mostrar pra ele que você realmente tem uma visão da sua vida, que você é importante, que você merece ser valorizado, merece ser tratado com carinho. Mas não é por aí. É você mudando quem você é, como você sente em relação a você mesmo, deixando os outros serem quem são. Quando você deixa os outros serem quem são, você consegue entender quais são os relacionamentos que te valorizam e qual aqueles que te drenam. E a partir desse lugar, você percebe que também algumas relações mudam. Porque, como eu disse, como a gente se respeita, o outro também começa a nos respeitar. Então, de fato, aquelas pessoas que não querem nos perder, que querem ficar com a gente, elas vão realmente fazer o que é necessário, aprender, ter mais maturidade emocional. Que é vida? Calma aí, tô trabalhando. A mudança que a gente mais espera no mundo começa dentro da gente. Quando a gente muda, as outras pessoas mudam. Isso é inevitável. Ou talvez elas mudem a forma como elas se relacionam com a gente. Não necessariamente há uma mudança interna nelas. Até porque é difícil a gente mudar o outro, tá? Porque já é difícil a gente mudar a gente. Começa por aí. Mas não é impossível, tá? Inclusive, a construção tá aí pra isso, pra gente fazer dia a dia. Mas também é necessário enxergar que a gente não muda nem a gente, às vezes, né? Tem essa dificuldade. Quem dirá o outro? Minhas lindas de todo o Brasil, vocês ignoram que passou um tempinho, porque minha bateria acabou. Eu falei, não, vou ter que resolver minha vida. Enquanto isso, depois que a bateria acabar, vou terminar o raciocínio desse episódio. Mas estamos aqui para continuar esse episódio maravilhoso e terminá-lo de fato. Inclusive, comprei presentes, que essa semana, no final de semana, tem aniversário do meu pai. Já vou falar sobre os pontos altos e os pontos baixos da semana, mas vamos voltar ao raciocínio. Inclusive, já tô até com capinha nova, comprei essa capinha. Comprei pro Gabriel também. Achei tão linda, gente. Vou mostrar. Ai, gente, vocês perdoam, porque no meio do episódio, né? Anyway, comprei pra ele essa aqui, tomara que ele goste. Voltando ao raciocínio do episódio, eu gostaria que você entendesse que pra você se tornar realmente essa mulher inabalável, você entender que você pode viver sua vida do seu jeito, sendo feliz no agora. E principalmente com essa disciplina amorosa de se permitir realmente ir além daquilo que você tá vivenciando, que você não quer mais, seja relacionamentos, trabalho, ou relacionamento com você mesma, que às vezes tá na hora de mudar, não é mesmo? E não porque de fato você precisa provar alguma coisa pra alguém, é simplesmente porque você sabe que merece viver a melhor vida e que você tá sobre esse comando de poder vivenciar aquilo que você deseja. E isso é mais do que importante na sua vida. É isso que vai fazer você conseguir ir pra lugares maiores, porque se você continuar fazendo o mesmo que você tá fazendo, possivelmente você vai ter os mesmos resultados, porque você tem os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos e a mesma rotina, a mesma vida. Pra gente conseguir ter uma vida melhor, que faça mais sentido com a gente precisa ter autoconfiança o suficiente, ter amor próprio também o suficiente. Eu sei que parece pesado, mas é a realidade.
maturidade. A gente às vezes se ama, mas não de uma forma verdadeira, porque amar verdadeiramente uma outra pessoa, ou nós mesmos, exige que a gente tenha maturidade também de enxergar o que a gente precisa modificar dentro de nós para que a gente chegue mais perto de ser uma mulher inabalável. A única coisa que eu peço pra você é que você continue sendo constante naquilo que você acredita e dando créditos a si mesma. Até porque, a longo prazo, ninguém vai ter outra escolha a não ser acreditar em você. Mas não faça isso para que elas não tenham a escolha. Faça isso porque você tem a sua. E se tudo que eu disse até agora fez algum sentido pra você, por favor, avalie o podcast O Dona de Si com 5 estrelas ou as estrelas que você achar que ele merece. Também te convido no YouTube a se inscrever no canal pra também receber, não só no Spotify, como no YouTube ou na sua plataforma de streamer favorita, os episódios todas as quintas-feiras. Além disso, eu agradeço muito a presença de vocês e também convido vocês me seguirem nas minhas outras redes sociais. Vou falar todas aqui pra vocês já saberem. Eu tô no YouTube, @Dona de Si Podcast, com o podcast, além do Spotify ou outras plataformas de streamer. Também tô com o meu canal de vlogs, @TaiBrandR, assim como no Instagram. Então convido vocês a poderem estar mais próximos de mim, seja em qualquer uma dessas plataformas, ou na verdade todas. E também, por favor, compartilhe esse episódio com alguém que você acredita que merece receber essa mensagem de empoderamento, de confiar na própria vida, confiar na própria história, confiar em si mesma. Isso é muito importante. Empoderem-se de si mesmos. E não importa aquilo que você passou, está no passado. Escolha perceber que o degrau da escada que você está já não é o mesmo que foi. E é pra você olhar para frente. Porque só a partir daí a gente consegue trilhar uma nova história. E pra terminar esse episódio maravilhoso, eu acho que eu falei bastante já, vamos para o ponto alto e o ponto baixo da minha semana? Bom, meus queridos, agora eu vou hablar. Agora eu vou falar tudo que eu queria falar no começo ou no meio do episódio, mas eu falei, vou deixar pro final. Os pontos altos da minha semana é que esse final de semana eu vou visitar meus pais, então eu já tô feliz porque passar o final de semana em família é algo que eu sinto que é necessário, renova a nossa alma. E também sair de casa e ir pra outro lugar, parece que não ficar absorto na rotina também me faz uma sensação muito boa. E como eu disse, é aniversário do meu pai, então eu sei que a gente vai se divertir, tem o Jogo do Brasil no domingo, então eu tô muito feliz com isso. Outro ponto alto que eu saí hoje no centro pra comprar algumas coisinhas, fiz meu pé, inclusive adoro passar esmalte branco no pé corretivo, marca registrada, eu amo. E além de tudo isso, eu gosto de ir no centro meio que não ligando pra hora, então eu conversei com várias atendentes dos lugares que eu fui e é tão gostoso. Eu conheci uma pessoa chamada Marisa e a gente ficou conversando sobre as coisas, ela falou que ia gravar um podcast e eu falei, eu também tenho um podcast, e a gente ficou conversando sobre isso. Então, se você não der chance pra viver coisas novas, elas não vão surgir simplesmente porque você quer e deseja vivê-las. Você tem que ir à frente delas, né? É um fluxo tão lindo da vida. Eu fiquei muito feliz, assim, ela contou da história dela, que ela tem 60 anos, mãe solteira, negra. Então, assim, foi muito genuíno, assim, essa conexão. E eu gosto muito disso, de poder ouvir as pessoas também, de certa forma, conversar com elas, saber o que elas estão vivendo. E a gente teve uma troca tão bonita, assim, eu realmente, não sei, parece que eu tava ali no momento certo, com a pessoa certa pra poder me passar algumas coisas e a gente conversou. E ela também tava falando sobre empoderamento, né? E isso me trouxe realmente a certeza que eu tava fazendo o episódio certo, no dia certo, conversando com a pessoa certa. E essas coisas me motivam demais, assim, é como se eu sempre tivesse conectada com as coisas que me fazem bem. E eu acho que isso é possível pra todas as mulheres. A gente precisa ir além do preconceito, como ela mesma disse. A gente precisa olhar pra frente, como ela mesma disse. E realmente, a parte da escada que eu disse, ela também tinha dito pra mim. E é uma coisa que eu também já tinha pensado sobre. Então, uma mulher de 60 anos falar sobre continuar subindo a escada da vida, me traz uma motivação maior, sabe? É como se não existisse tempo pra você olhar pro passado e ficar se lamentando por ele. E sim, realmente se tornar uma mulher inabalável. E isso é realmente muito motivador. Eu tô muito com essa energia, assim. Eu queria, inclusive, pedir um pouco de desculpas pelo outro episódio, mas como meu noivo sempre diz pra mim que não adianta você criar uma jornada que pareça perfeita. Então, eu não quero ser perfeita, eu quero ser real. E, inclusive, semana passada, que foi um ponto baixo que eu esqueci de mencionar, não é que eu esqueci de mencionar, é que eu tava me sentindo mal e tudo mais, só que eu achei que, tipo, era só porque eu tava sem criatividade, sem motivação, mal naquela semana, mas não, eu tava gripada, entendeu? Aí eu tive realmente os indícios da gripe depois do que eu gravei o episódio. Então, assim, foi um final de semana bem, assim, recuperando de uma gripe.
aqui pra vocês verem que a vida, ela tem altos e baixos, e mesmo assim a gente vai estar continuando aqui com episódios pra vocês, e construir tudo isso é algo muito motivador pra mim, não só em questão de trabalho, mas em questão de propósito de vida, assim, eu gosto de conversar com as pessoas, me conectar, sejam pessoalmente ou digitalmente, e eu quero olhar no olho de vocês e dizer que vocês são maravilhosas, são incríveis, e que é uma honra poder conversar com vocês toda semana. E dizer pra vocês que eu não quero falar muito, porque esse também foi um ponto baixo da semana. Tudo bem que aqui é um podcast, né? Então faz sentido, mas eu sinto que no meu vlog, o último vlog que eu postei, eu falei muito. Então é uma coisa que eu preciso melhorar, porque eu sou muito tagarela. Vou parar e sempre vou melhorar pra vocês, sempre vou me dedicar. E espero que você faça isso na sua vida também, que você se ame tanto que realmente você coloque você como protagonista da sua própria vida. E isso vale mais do que tudo. E enfim, falo com vocês na quinta que vem. E até a próxima conversa, tá bom?